nós vimos anteriormente que, de acordo com o princípio da territorialidade, aonde for considerado território brasileiro será aplicada a lei processual penal brasileira. Então, aonde é considerado território brasileiro, deve obrigatoriamente ser aplicado a lei processual penal brasileira. Princípio da territorialidade. A gente viu também que esse princípio comporta algumas exceções. Estudamos, ainda que superficialmente, essas exceções. Agora, para continuar os nossos estudos e ajudar na interpretação do que nós vamos abordar em seguida, nós precisamos definir o que é território. E vamos então para a definição do que é território. Conceito de território. Nós temos dois conceitos para território. Nós temos o conceito em sentido estrito e o conceito de território por extensão. No sentido estrito, território implica no solo e subsolo, sem dissolução de continuidade e com limites reconhecidos. As águas interiores, o mar territorial, a plataforma continental e o espaço aéreo. Então, em sentido estrito, território é solo, subsolo, águas interiores, o mar territorial brasileiro, a plataforma continental e o espaço aéreo. Então, qualquer crime que tenha acontecido sob solo brasileiro, em águas interiores brasileiras, no mar territorial brasileiro, na plataforma continental brasileira ou em espaço aéreo brasileiro, será aplicado obrigatoriamente a Lei Processual Penal Brasileira, o Código de Processo Penal. Já, por extensão, são consideradas as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, só que essas mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Então, por extensão, nós temos as embarcações e aeronaves brasileiras, se de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que elas se encontrem. Então, um crime que aconteceu numa embarcação ou em uma aeronave brasileira, estando essa embarcação, essa aeronave, a serviço do governo brasileiro ou sendo ela pública, não importa onde ela estiver. Nesse caso específico, será aplicada a Lei Processual Penal Brasileira. Já para as aeronaves e embarcações brasileiras, comerciais, mercantes ou de propriedade privada, se elas estiverem em espaço aéreo brasileiro ou em alto mar, também será aplicada a Lei Processual Penal Brasileira, ou seja, nesses casos se aplicarão as normas do Código de Processo Penal, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Então, nós temos esses dois conceitos para território. Lembrando que o princípio da territorialidade implica em que, aonde for considerado território brasileiro, obrigatoriamente, ou isto é, a regra é a aplicação da Lei Processual Penal Brasileira, CPP. Contudo, essa regra comporta exceções. E são essas exceções que nós iremos abordar nessa parte da aula com mais vagar. A primeira exceção ao princípio da territorialidade é quando o Código de Processo Penal será substituído pelas regras constantes em tratados, convenções e regras de direito internacional. Então, a primeira situação é quando eu vou substituir as regras e as normas do Código de Processo Penal por tratados, convenções e regras de direito internacional. Essa exceção está prevista lá no inciso 1 do artigo 1º do Código de Processo Penal. Então, em determinados casos, as regras do Código de Processo Penal
deverão ser obrigatoriamente substituídas pelas regras constantes em tratados, convenções e regras de direito internacional que o Brasil concordou em realizar, que o Brasil concordou em participar. Bom, o Código de Processo Penal não será aplicado ao caso concreto quando o Brasil firmar um tratado ou uma convenção ou ainda participar de uma organização mundial regida por regras internacionais. Então, essas exceções são situações em que continuará sendo aplicada a lei processual penal brasileira, mas não o CPP, e sim outros instrumentos normativos. Aqui, o Brasil vai continuar exercendo a sua soberania, só que nesse caso não será aplicado as normas do CPP, mas as normas de tratados e convenções e de direito internacional que o Brasil concordou e assumiu o compromisso de aplicar. Então, o Brasil aqui ele não vai estar abrindo mão da sua soberania. O que ele vai estar fazendo é substituir o Código de Processo Penal por essas normas, por esses tratados ou convenções na apuração de um determinado delito, ou seja, vai aplicar regras de tratados e convenções em substituição ao Código de Processo Penal na apuração de determinados e pontuais infrações penais. Tá? Nesses casos, aplicar-se-á a lei material do respectivo país e o processo penal tramitará também naquele país. Então aqui o Brasil ele não abre mão da sua soberania, ele só aplica a lei material do país que ele concordou em utilizar para apuração daquele determinado caso concreto e o processo penal também tramitará naquela localidade. Nós temos, por exemplo, a Convenção de Viena de 1961, que foi referendada pelo decreto número 56435 de 65. Essa Convenção de Viena ela trata especificamente das imunidades diplomáticas, que são estendidas aos agentes diplomáticos, embaixadores, secretários de embaixada, bem como aos seus familiares. Essas imunidades diplomáticas também elas são concedidas aos funcionários de organizações internacionais, como por exemplo a ONU. Então, esse é um exemplo específico em que o Código de Processo Penal, na apuração de determinado crime, vai ser substituído por leis e regras dispostas em tratados e convenções internacionais. Tá? Então, se algum agente diplomático, que são os embaixadores, os secretários de embaixada e os familiares deles, e também os funcionários de organizações internacionais, praticarem algum crime em território nacional, eles não serão processados no Brasil. Eles serão processados em seus respectivos países com a utilização das respectivas leis processuais de cada país. Então, o Brasil, ao participar da Convenção de Viena, ele abriu mão dessa parte da sua soberania de apurar a prática de crime que ocorra em seu território quando praticado por agente diplomático, repetindo, embaixadores, secretários de embaixadas, bem como os seus familiares, além dos funcionários das organizações internacionais. Aqui cabe pontuar um detalhe: há sempre uma dúvida sobre o cônsul. Se o cônsul também seria alcançado pela imunidade diplomática. O cônsul
desde que tenha cometido a infração penal no exercício de suas funções e no território do seu consulado, ele também goza de imunidade diplomática. É o que consta lá, é o que o Brasil aceitou e concordou, e formalizou internacionalmente na convenção que ocorreu em Viena em 1963, ratificada pelo decreto 61078 de 67. Então, as imunidades diplomáticas, nos casos de imunidade diplomática, ainda que o crime seja cometido no território brasileiro, não será aplicada na apuração daquele crime, a lei processual penal brasileira. Aquele crime deverá ser apurado, ainda que ocorrido em território nacional, pelas leis processuais do país de origem do agente diplomático. Então, se um agente diplomático, vamos pegar aqui um exemplo, o embaixador da Turquia, comete um crime no Brasil, se nesse caso específico, a lei processual penal para apurar esse crime praticado pelo embaixador da Turquia no Brasil será a lei processual penal turca e não a lei processual penal brasileira. Repetindo, sem que isso implique em perca da soberania brasileira. O que ocorre é que o Brasil, ao negociar na Convenção de Viena, assumiu o compromisso internacional de abrir mão da aplicação da sua lei processual penal em crimes cometidos em seu território por agentes diplomáticos. E lógico que a recíproca é verdadeira. Da mesma forma que, caso um embaixador brasileiro cometa um crime na Turquia, esse crime obrigatoriamente deverá, em razão da Convenção de Viena, esse crime deverá ser obrigatoriamente apurado por meio da legislação processual penal brasileira, Código de Processo Penal. Nós também temos outros exemplos da aplicação da lei estrangeira no território brasileiro. É o que ocorre no cumprimento de cartas rogatórias. Lembrando que cartas rogatórias são ordens judiciais de outros países para serem cumpridas em nosso país. Dentro do país, nós temos as cartas precatórias. E de um país para o outro, nós temos as cartas rogatórias. Então, a carta rogatória é uma ordem judicial que vem de outro país para ser cumprido em nosso território. Ou seja, vem de outro país para ser cumprido em território brasileiro. Para ser cumprido essa carta rogatória aqui no Brasil, ela depende do exequatur do STJ. O STJ ele não vai entrar nas particularidades processuais da carta rogatória. Ele vai ver se cumpre alguns requisitos, normalmente fixados na legislação nacional e nos tratados internacionais. Cumpridos esses requisitos, ele vai dar o exequatur, ou seja, estou de acordo, pode cumprir, e essa carta rogatória de outro país vai ser cumprida em nosso território nacional. Outro exemplo é a homologação de sentença estrangeira, que também é feita pelo STJ. Na homologação da sentença estrangeira, o STJ vai fazer o controle de apenas pontuais, de pontos pontuais da sentença, e também ver se ela está de acordo com os tratados e convenções internacionais em que o Brasil seja signatário. Estando de acordo, ele não vai adentrar nas questões processuais da sentença e vai homologar e iniciar o seu cumprimento. Por fim, o processo de extradição.
O processo de extradição, que nesse caso é feito pelo STF, não pelo STJ, no processo de extradição também não é feito nenhum controle processual. É respeitado a legislação processual do país que está pedindo a extradição. Novamente, o STF vai fazer só o controle de que se aquele pedido cumpre as normas de tratados e convenções internacionais em que o Brasil seja signatário e irá determinar a extradição. Lembrando que em nenhum desses casos, nem o STJ, nem o STF, entra nos detalhes das leis processuais que foram utilizadas nesse país estrangeiro e que se elas estão ou não de acordo com a Constituição ou com as leis nacionais. Serão feitos apenas controles pontuais e no caso da carta rogatória, determinado o cumprimento, na homologação da sentença estrangeira, a sua homologação tornando-a apta para a execução e no processo de extradição, dizendo se vai ou não extraditar o criminoso para o país solicitante. Ainda sobre tratados e convenções internacionais que o Brasil é signatário, vale dizer que, segundo o STF, os tratados e as convenções elas estão em pé de igualdade com a lei ordinária federal. Tá? Se há um conflito entre a lei ordinária federal e algum tratado e convenção internacional, prevalece aquele que for mais novo. Esse é o entendimento do STF. Todavia, tratados e convenções internacionais eles não prevalecem sobre a Constituição Federal. Se os tratados e as convenções internacionais estão em pé de igualdade, ou seja, se equiparam à lei ordinária federal, elas estão obrigatoriamente um grau abaixo da Constituição Federal. Então, acima dos tratados e das convenções internacionais está a nossa Constituição Federal. Contudo, se o tratado e a convenção versarem sobre direitos humanos, ingressam no ordenamento jurídico como norma constitucional, por força do disposto lá no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a regra é o seguinte: se esses tratados e convenções tratarem de direitos humanos e cumprirem a ritualística lá do parágrafo 2º e 3º do artigo 5º da Constituição Federal, eles ingressam no ordenamento jurídico como norma constitucional. Se não versarem sobre direitos humanos, os tratados e as convenções internacionais eles ingressam no ordenamento jurídico e impede igualdade à lei federal. Isto é, tratados e convenções internacionais que não tratem especificamente de direitos humanos ingressam no ordenamento brasileiro como se lei ordinária federal fossem. A Emenda Constitucional 45 de 2004, ela operou importantes modificações na recepção de tratados e convenções internacionais pelo nosso ordenamento jurídico. Então, o STF entende que se anteriores à Emenda Constitucional número 45 de 2004, ou ainda que não preencherem os requisitos formais exigidos pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, os tratados e convenções terão caráter supralegal, superiores à lei ordinária, mas devendo respeito ao texto constitucional. Aqui eu estou falando de tratados e convenções de cunho de direitos humanos. Então, vamos retomar aqui.
Se o tratado e convenção versar sobre direitos humanos, eles ingressam no ordenamento jurídico como norma constitucional, por força do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Contudo, esse parágrafo 5º, inciso 2º, o artigo 5º, parágrafo 2º e o parágrafo 3º da Constituição Federal, eles foram incluídos pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, o STF entende o seguinte: se esses tratados e convenções de direitos humanos forem anteriores à Emenda Constitucional número 45 de 2004, ou que ainda não preencherem os requisitos formais exigidos pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, tais tratados e convenções terão caráter supralegal de direitos humanos. Eles estarão acima da lei federal, a lei ordinária, mas ainda devem respeito ao texto constitucional. Estão abaixo do texto constitucional. Contudo, se os tratados e as convenções de direitos humanos forem posterior à Emenda Constitucional número 45 de 2004, que incluiu o parágrafo 3º e o parágrafo 2º e outros parágrafos no artigo 5º da Constituição Federal, e respeitar os requisitos formais de votação para sua aprovação, eles serão considerados emendas constitucionais e terão o mesmo tratamento de texto constitucional. Então, esses tratados e convenções, depois de 2004, se preencherem os requisitos do parágrafo 3º da Constituição, referente à votação para sua aprovação, eles terão a mesma força do texto constitucional. Se anteriores a 2004, eles terão força supralegal, ou seja, estão acima da lei ordinária, mas abaixo do texto constitucional. E um exemplo bem que nós utilizamos muito, tanto em direitos e garantias fundamentais e também no direito penal, é o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica ele é anterior à Emenda Constitucional de número 45 de 2004. Então, ele está acima das leis ordinárias, mas abaixo do texto constitucional, porque ele é anterior à Emenda número 45 de 2004, que acrescentou o parágrafo 3º, 4º e outros no artigo 5º da Constituição, e ele também não cumpriu as formalidades exigidas no parágrafo 3º da Constituição para ter força de texto constitucional. Então, o Pacto de São José da Costa Rica ele não tem força de texto constitucional. Ele está, por tratar de direitos humanos, ele está acima da lei ordinária, mas abaixo do texto constitucional. Para não ficar muito longa, deixa eu voltar aqui. Para não ficar muito longa a nossa aula, vamos encerrar aqui o assunto tratados, convenções e a Constituição Federal e vamos continuar na próxima parte. Vamos então para o nosso terceiro capítulo.